Olá! Essa é a nossa devocional de número 17 e hoje nós vamos ler Romanos 3, do 21 ao 24. Vamos à leitura. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pois bem, esses 4 versículos aí que foram lidos, né? Nós vimos aí no último estudo que não havia um justo sequer, nenhum. Então isso mostra que quando fala todos pecaram, é todos mesmo, né? E que Deus olhou para a terra e não viu ninguém justo, ninguém que o buscasse, ninguém que procurasse fazer o bem, né? E o que significa? Quando Adão perdeu, né? Quando Adão pecou e junto com ele toda a humanidade caiu, isso significa que nós, que fomos, né, ali em Adão, criados justos, ao pecar, Adão perdeu a justiça, né? Se tornou um injusto diante de Deus. Então, nós já nascemos carecendo de justiça, né? Então, a grande questão que é trago nos versículos lidos aqui é: como podemos voltar à justiça do nosso estado original, né? Uma vez que nós agora já nascemos sem justiça, carecendo de justiça, né? Bom, o verso 21, vamos esclarecer primeiramente o que é a justiça de Deus, né? A justiça de Deus é a maneira com que Deus trata os pecadores. E justiça, né? Nós sabemos que justiça é tratar o culpado conforme ele merece. Esses são os termos de justiça que nós conhecemos, né? Então, já identificamos que o versículo que Deus, nesse versículo onde Deus fala que é justo, nós já identificamos o que esse versículo fala, né, sobre Deus, para ficar mais claro, que Deus é justo. Então, já podemos tirar isso. Ele é justo. O versículo não fala, mas nós sabemos de outros atributos de Deus, que ele é santo, que ele é perfeito em tudo que ele faz. Então, não é uma justiça comum, né? Às vezes a gente tem como referência a justiça humana e sabe que ela tem falhas, sabe que nem sempre ela é realmente justa. Mas Deus é santo, e esse é um dos principais atributos dele, porque tudo que ele faz é santo. Então nós estamos falando de uma justiça santa, né? Então é perfeita. Então beleza, nós já identificamos isso. E por ser santo, né, e justo, Deus não pode deixar o culpado impune. Qualquer juiz aqui dessa terra que deixar um culpado impune, nós vamos achar isso injusto. Quanto mais Deus, que é santo e justo, né, que tem essa justiça perfeita. Então, Deus não pode deixar o culpado impune, né? Então, vem a grande pergunta. Nós estudamos que a situação do gentio, a situação do judeu, que todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos estão sem justiça diante de Deus, quer dizer, são todos injustos, são todos passíveis de culpa, todos responsáveis pela sua iniquidade, né? Todos merecem punição, merecem condenação de Deus. Tá bom, então beleza, eu entendi que eu sou culpado e que eu mereço ser punido. Agora você tá me dizendo que Deus é santo, que ele é justo. Se ele é justo e santo e não vai deixar o culpado impune, né? Como é que ele vai perdoar então o pecador, né? Ele justifica com base em uma justiça fora de nós.
É uma justiça que não é nossa. Lembra que eu disse no início que nós nascemos sem justiça? Pois bem, essa justiça ela não é feita por nós mesmos. Deus trata, né, a justiça fora de nós. É um plano dele, né, que ele mesmo propicia, né? Nós vamos ver isso à frente. Um plano que através da justiça de Jesus, ele nos justifica. Então, esse é um segundo ponto. O primeiro, o que é a justiça de Deus, é uma justiça santa, perfeita. Segundo, né, como ele pode então justificar pecadores? Não é uma justiça que venha de nós, é fora de nós, é em Cristo Jesus. E o modo, o método que Deus faz isso, né? Bom, é completamente fora, né, da justiça humana que nós conhecemos, né? Porque a justiça humana, a gente está sempre baseado em mérito, né? Que é o seguinte: se a pessoa foi boa, ela não merece punição. Se a pessoa foi ruim, ela merece punição. Se a pessoa fez coisas boas, ela merece retribuição, né? Positiva. E do contrário, negativa. Isso é um legalismo natural que nós temos, né? De ser tudo meritório. Então, a justiça de Deus bate de frente com esse conceito que a gente tem. E às vezes a gente fala assim, tá, Balina, você tá falando aí que a gente tem esse conceito meritório aí, mas eu acho que não tem dificuldade não de receber a graça de Deus, não. Olha só, como a gente realmente, a gente se sente mal de receber uma coisa de graça. Alguém vai e faz alguma coisa por você. O que você sente? Na necessidade de fazer alguma coisa por ela também, porque você não quer ficar devendo ela. E às vezes você talvez precise de ajuda, você não pede para você não ter que ficar devendo o favor. Ou às vezes você tá numa situação difícil que você tem que ficar na casa de alguém. E ali você fica incomodado porque você tá recebendo algo daquela pessoa e você não tá dando nada em troca, ou você procura de alguma forma dar algo em troca. Ah não, irmão, mas isso aí é porque a gente não quer abusar da boa vontade das pessoas. Olha dentro do seu coração e vê se é só isso mesmo. Se não é uma questão de abusar. Ou se você realmente se sente desconfortável de receber algo de alguém que você não consiga fazer o mesmo, né, como retorno. Então, a gente tem um pouco de dificuldade para receber presentes gratuitamente. A gente já se sente no dever de retribuir, né? Tipo, agora eu tô com uma dívida porque eu tenho que retribuir. E a graça de Deus bate de frente com isso, porque a graça de Deus, ela é um ato jurídico, né? Ela é unilateral, né? Deus é quem faz. Então, quando somos justificados, a verdade é que, assim, não veio nada de nós. Não foi por causa de nada que nós teríamos feito. É completamente de Deus. E aí, muitas pessoas não entendem a graça. Repetindo, às vezes a pessoa não entende a graça, né? E quando entende, aí que ela não quer mesmo. Porque ela fala, não quero ficar devendo ninguém. Eu desconfio desse negócio totalmente gratuito, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade. Nós vamos entender melhor essa questão da justificação, a união com Cristo, lá no capítulo 6. Mas, por hora, a gente precisa entender isso, que a justiça de Deus é diferente da justiça humana, ela não é meritória, né? Ela é um ato unilateral de Deus. Não significa que Deus, na hora em que nós somos justificados, muda a nossa essência. Tipo assim, né, Cristo me salvou, eu fui justificado, de repente eu já tô perfeito, né? Não peco mais, não acontece mais nada, eu não faço mais nada de errado. Não. Na verdade, Deus nos justifica lembrando que sem ser mérito nosso, não foi por nada que a gente fez. Então não é um estalar de dedos e a gente tá outra pessoa. Não. Na verdade, assim, é obra de Cristo. E então o Espírito Santo passa, né? O Espírito Santo que então já está habitando em nós, porque ele nos convence do pecado. E aí, diante disso, a gente começa a
ver os efeitos da justificação, né? Não é porque a gente começou a fazer as coisas mais corretas que a gente foi justificado, mas isso é só o efeito da justificação. Então, a verdade é que nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. E isso, às vezes, traz uma certa confusão mental, né? Porque as pessoas ficam... Não, mas eu não fui justificado? Por que eu tenho que ficar falando que eu sou pecador miserável? É porque você foi justificado. Quem te justificou foi Cristo. Foi o ato dele. Foi a vontade de Deus para a sua vida, né? Ser justificado através dele. E tudo é ele. Foi ele que fez tudo, né? E você ainda é um pecador miserável porque você precisa lembrar da sua condição, lembrar que quem te salvou foi Cristo, e aí, como forma de gratidão, né, a esse presente que você nunca vai pagar, né, você vive uma vida reta, né? E é claro, isso não é só força de vontade, não. Na verdade, não é força de vontade. É o Espírito Santo quem nos habilita a viver a nova vida, né? A vida regenerada. E... na verdade, então, o que acontece hoje? Nós estamos vivendo no meio de dois mundos. Aqui, ainda como pecadores, e já estamos vivendo o mundo vindouro, né? Onde não há pecado. Nós já estamos vivendo a vida eterna, né? Ela já começou quando Cristo nos justificou. Como se manifesta a justiça de Deus, então? Né? Paulo fala, mas agora, né? Aqui no verso 21, ele começa dizendo mais agora. Mas agora, ele fala de algo que era dita antes, né? A justiça, né? Ela era um símbolo lá na antiga aliança, né? Mas ainda obscurecida, como se tivesse encoberta por um véu, sabe? Mas agora a justiça se manifestou. Então, a revelação de Deus, ela é progressiva, né? Lá do início. Quando Adão pecou, Deus já tinha prometido que da descendência da mulher, né, viria alguém que esmagaria a serpente e tal. Aí, então, já estava desde lá. Só que como Deus faria isso? Isso foi sendo revelado progressivamente, né? Então, já havia essa promessa de justiça de Deus para resolver esse problema de carência de justiça da nossa parte. Então, Deus já tinha um plano, só que ele foi revelado aos poucos. E quando Cristo veio, foi manifesto, né? Aí foi aberto o véu, foi esclarecido a forma, né? Quem iria salvar. Então, assim, isso no Antigo Testamento, né? E aí, quando ele fala, ó, mas agora, quando ele diz sem lei, né, nós podemos ver o seguinte, lá no verso 19, que ele falou assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, mostrando o propósito da lei de mostrar nossa culpa diante de Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, ou seja, ela só aponta o seu erro, ela não te justifica, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a lei só serve para isso, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Quer dizer o quê? Que a lei, né, do verso 19 ao verso 21 aqui, é a lei moral, né, de Deus, que expressa a vontade dele, não tem um propósito de justificar, pelo contrário, ela só te pede, ela te exige que não adore outro Deus, né? Que não cometa adultério, não minta, não mata, não roube. Então ela só exige, né? A lei sempre requer algo de nós. E o objetivo dela é mostrar que nós não conseguimos atender essas exigências dela, né? E a gente não consegue obedecer a vontade desse Deus expressa na lei por nós mesmos. Então, quando Paulo fala que é manifesta a justiça de Deus, sem lei, é porque já não é exigido nada de nós.
Quando Paulo fala que a lei e os profetas, que em seguida ele vai falar que é justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas, é porque não era algo novo. A lei e os profetas já apontavam para Cristo no sentido de que havia a necessidade do holocausto, né, do sacrifício de animais para perdão de pecados. Era apontando para Cristo, né, para que o sangue de alguém inocente, né, cobrisse os pecados da nação de Israel. E depois os profetas também já falavam mais claramente sobre o Messias que haveria de vir. Então, Paulo não está falando de uma coisa nova. Paulo está dizendo, como está lá na Isaías 53, né? Falando que ele morreu, o castigo que estava sobre ele nos traz a paz, sobre as suas pisaduras somos sarados, né? Então, quando a nação pecava, né? Aí o sumo sacerdote oferecia o cordeiro de 1 ano sem defeito. Também lá no Salmos 51 diz assim, olha só, bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado. Como Deus pode não imputar pecado num homem, se todos pecaram, né? Se ninguém consegue cumprir a lei. Então aqui, né, nos Salmos a gente já vê que havia uma forma de justiça pensada por Deus, além de nós mesmos, né? Então, Paulo não estava falando de algo novo, só estava falando que aquilo agora havia se manifestado, né? No 22, como a justiça de Deus nos alcança, né? A justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Deus imputa justiça alheia, e essa justiça é de Cristo em nós. Então, nós já sabemos, né? Se a justiça não é de nós, é de quem? É de Cristo. Deus imputa essa justiça a nós. E qual meio que ele faz isso? Com a fé. E aí, é a fé em Cristo. Hoje, o termo fé, ele ficou muito poluído, né? E o que quer dizer isso? Fé sem entendimento, sem você entender isso, a sua miséria, como estudamos antes, que eu não tenho justiça própria para me justificar diante de Deus, então Deus faz essa justiça através de Cristo, e a forma que ele aplica isso é eu crendo em Cristo. Então eu preciso entender isso, porque fé sem entendimento é misticismo, sabe? É conto da carochinha, é conto de fadas. Não tem aplicação, não se torna uma verdade, é necessário entender. Por isso Deus se revelou a nós em um livro, né? Não fica se revelando a nós em parede de fogo, em cortinas de fumaça, em coisas misteriosas. Não, Deus escreveu porque Deus quer que a gente entenda, porque Deus quer que a gente compreenda, porque a fé dele é assim, é algo em que a gente pensa, né? Faz sentido, né? Esse plano de Deus na nossa vida. A fé é uma compreensão de que a pessoa de Jesus Cristo, né, salvadora, a compreensão salvadora da pessoa de Jesus Cristo, né, o reconhecimento da culpa, o arrependimento e a renúncia de si mesmo. Então você deixa a sua justiça para se apropriar da justiça de Deus, né? Então você tem que renunciar àquela justiça própria, esse incômodo que eu citei anteriormente de receber algo de graça e perceber, eu realmente não conseguiria fazer nada por mim. Só Cristo poderia fazer algo por mim. Eu renuncio toda a minha possibilidade de me ajudar, porque eu vejo que só Cristo pode me salvar. E nem mesmo essa fé é algo meritório, né? Ah, não, eu escolhi Deus, eu escolhi crer em Cristo. A gente pensa isso, né? Mas na verdade não, foi Deus, né? Porque a salvação é um dom de Deus. Deus dá a quem Ele quer, né? Então, quando somos convencidos da nossa situação, é o Espírito de Deus nos convencendo, e por isso a obra é toda de Deus, a iniciativa é toda dele. Lembrando que nós podemos chegar então a seguinte pergunta, né? Para quem é esta justiça de Deus? A justiça de Deus é para todos, que nós vemos aqui no verso 22, que justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Então, né, não é algo aberto totalmente, é algo para quem crê em Cristo
né? Pagão ou judeu, né? Conforme Paulo falou, não tem distinção. Então, é para todos. E no 23, Deus nivelou por baixo todos, quando ele diz todos pecaram. No 23 tá, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, assim, todo mundo, ninguém tem condição de se salvar. Todos caímos ali em Adão, né? Estamos aquém da glória de Deus, né? Nos falta algo para ser aprovado por Deus e que esse algo não é encontrado em nós mesmos. No 24, quando fala sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha só, se você olhar para as outras religiões, você sempre vai encontrar a necessidade de que façam alguma coisa para aplacar a ira do seu Deus ou para agradar o seu Deus para ser salvo. Sempre há algo a se fazer, mas o que é essencialmente, né, nas religiões, nós vemos que no cristianismo é diferente, que essa forma de salvar é que nós só precisamos crer em Cristo. Quem faz a obra redentora de salvação, né, é Cristo, né? E não tem outro caminho, né? Não tem outra forma. Então isso difere o cristianismo das demais religiões. E de onde procede essa justiça de Deus? A salvação de Deus é gratuita, né? E aqui Paulo ele até reforça, a justiça sendo justificado, tô lendo o 24, gratuitamente por sua graça. É gratuito e de graça, né? É uma redundância até, né? E então o que que tá dizendo aqui? Não tem nada para eu fazer, não tem uma dependência minha, né, para salvação, né? E isso quebra muito o orgulho humano, porque o judeu aqui, ele era muito meritório, precisava fazer algo para ser salvo, era essa cabeça do judeu, e Paulo tá quebrando isso, né? Mas se eu sou culpado e indigno, né, de Deus, e justamente condenado, né, eu mereço a condenação, e Deus é justo, e ele não pode deixar o pecador impune, como é que ele faz isso? Como é que eu sou justificado? Né? A resposta, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem vive essa justiça merecida por nós. E quando fala redenção, essa palavra tem um peso muito importante. Redenção, por exemplo, é a compra de um escravo prisioneiro de guerra. Então alguém vai lá e paga por aquele escravo, e esse ato é uma redenção. Quando alguém matava alguém sem querer, né? Você tinha lá um boi bravo escapou e matou a pessoa. E aí o que acontece? A lei dizia que essa pessoa tinha que morrer o boi e tinha que morrer a pessoa, né? Mas aí essa pessoa pagava um resgate para que ela não tivesse que morrer, né? Então, para não sofrer aquela penalidade, ela pagava um resgate. Então é isso que Deus fez para nós, né? Ele nos comprou, né? Nos redimiu, né? Da nossa escravidão, e ele pagou um resgate por nós. Então assim, a gente não saiu dessa situação de escravidão de graça, não. Quando ele estava lá na cruz, ele bebeu todo o cálice da ira, né, de Deus. Quando ele disse, meu Deus, por que me desamparastes, né? Então, ali, Cristo viveu o que era para nós, né? Ele orou lá no Getsemane, né? Porque ele sabia o que ele iria passar, né? Então, devemos ser gratos a Deus, porque é de graça e gratuito, né? Essa obra redentora. Nada vem de nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esta palavra, por este estudo. Agradecemos porque entendemos a nossa miséria, entendemos que de nós mesmos não haveria justiça diante de Ti, mas o Senhor promoveu a solução deste pecado. Permanecendo justo e santo, imputou, Senhor, o que era digno de nós ao Teu Filho Jesus. E nós nos apropriamos disso, Deus, para nos apresentar diante de Ti. Somos gratos por isso, que possamos responder essa gratidão com uma vida santa. Amém.